Pronto, professor. E a partir disso, a gente quer saber se você tem ou já desenvolveu algum projeto na perspectiva do basquete ou em alguma outra perspectiva. E se sim, como se dá o funcionamento ou se deu o funcionamento desse projeto, qual o intuito do projeto? Boa pergunta, porque a gente vem lutando, né? Vou usar essa palavra, com essa modalidade, desbravando até, né, como foi o cima do Pompeu, não tinha, a gente inseriu, hoje está forte lá. Mas especificamente falando em Canindé, eu cheguei aqui no final de 2009, 2010, morava em Itapipoca, jogava pela seleção de lá, né? E a gente iniciou um projeto juntando os veteranos, né? Digamos assim, os adultos da época. E começamos tudo a revitalizar o basquete lá no bairro do Mateus. Eu percebi que precisava renovar, que aquela geração ia envelhecer naturalmente e o basquete precisava renovar. Foi quando eu, professor, em 2013, eu vim para cá, para a Escola Caíque, e me deparei com uma quadra maravilhosa. Fiquei apaixonado por essa quadra, foi o que me trouxe até aqui, na verdade. Só que, infelizmente, a estrutura do basquete ali sempre existiu, mas não estava desativada. E eu tentei, inclusive, no IFCE, em 2012, aprovei um projeto com o professor Vidal, inclusive, ele ia dar todas as condições, mas devido ao nascimento do meu primeiro filho também, acabou que fiquei sem tempo. Mas aí, então, eu vim para a estrutura aqui da quadra e disse, vai ser aqui. Pelo menos eu já estou trabalhando aqui, já tenho a clientela, quero trabalhar com os alunos. E a gente revitalizou a estrutura do basquete em 2015, 2014, 2015. Juntamos os atletas adultos. Eu lembro que a gente chegou 2 horas da tarde, no sábado, fomos sair 10 horas da noite. Eita! Porque a estrutura é de ferro, e tinha outro ferro que estava no chão com a tabela. Tinha que colocar aqui, encaixar para a tabela aqui. Então a gente subiu os andames. Está tudo registrado, viu, pessoal? Procure lá Jean Fred Pitombeira no Facebook, no Instagram. Inclusive, deixa eu aproveitar para divulgar o projeto. PBS, Pitombeira Basquete Sagaz, tá bom? Vai no Instagram, você vai ver tudo lá. Aproveito também para divulgar a DESC, né, que é outro projeto que surgiu em 2018, que saímos do basquete e fomos para todas as modalidades. Associação Desportiva Sertão de Canindé. Sigam lá, que além do basquete tem o handball, a gente está olhando pelo handball, está olhando pelo voleibol, pelo tênis. Hoje a minha nova empreitada, como esse meu segundo filho nasceu, agora eu estou com o tênis, tentando difundir o tênis. Mas o projeto aqui no Caíque começou daí, 2014, 15, e gerou muitos frutos, renovamos a geração, competimos, né? Jogos escolares, os meninos estudavam, levaram o nome de Canindé fora, ensino médio, né? Os meninos aqui eram do nono ano, foram para o ensino médio, foram campeões até, um atleta nosso que estudava lá, que pegou a frente do time. Eu tenho orgulho de dizer que eu coloquei ele para dentro, o Carlos Douglas, que infelizmente está impossibilitado de estar com a gente devido a um acidente, mas enfim. É isso, pessoal. O basquetebol de Canindé é forte, o basquetebol tem história, existe basquetebol em Canindé, inclusive atualmente, como eu me afastei um pouco, mas não deixei a galera de lado, devido a tempo mesmo, os meninos estão treinando aqui no Caíque, dia de quarta, noite, sábado, convido vocês a vir assistir, estão participando de uma competição em Baturité, uma liga, certo? E é isso. A gente está, o basquete está mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca. Você viveu alguma experiência ou falta que marcou durante a prática do basquete e na época que você praticou? Na verdade, eu vivi várias experiências. Eu poderia contar muitas aqui, como atleta, como treinador, mas eu quero contar a principal. Eu falei do meu primeiro contato, que foi nos jogos interclasses da minha escola na universidade, com 12 anos, 12, 13 anos. Mas o que mais me marcou até hoje foi o meu contato ensinando basquete. E quando eu iniciei, que eu descobri que eu queria educação física para a minha vida. Eu morava em Senador Pompeu, olha só como é interessante. O basquete, hoje eu devo ao basquete, se eu sou professor de educação física, eu nunca falei isso. Se eu sou professor de educação física, eu devo ao basquete. E olha que eu pratiquei vôlei, futebol principalmente, futsal. Por quê?
Quando nós chegamos em Salvador Pompeu, eu era muito novo, 15 anos, 16 anos, 15, 16 anos, eu senti falta do basquete. E a cidade não tinha basquete, como eu falei, a gente não tinha tomate. Então eu e meu pai, nós morávamos perto do CSU, toda a cidade tem um CSU. Né? E lá tem 2 quadras, uma mais alta e outra aqui. E o vôlei lá, no Rio de Janeiro, era muito forte, bacana. E não tinha basquete. Aí, mas vamos jogar. E eu me deparei na minha escola, quando eu estava terminando o ensino médio lá, o último ano do ensino médio, o professor da educação física levou à noite para a quadra e tinha umas bolas de basquete. Eu, peguei a bola, comecei a arremessar e aquilo começou a chamar a atenção dos outros colegas. Foi quando eu pedi a bola emprestada. Fomos para a quadra do CSU, perto lá de casa, e lá a gente começou a praticar basquete. Muita gente fez, e muita gente começou a se chegar e a gente foi colocando para dentro. E aí foi começando o basquete na cidade. E coincidiu, não sei se vocês já ouviram falar, no programa AABB Comunidade. Eu acho que já. Isso é da década de 90. Candidato teve. Isso foi em 97. Eu morava em Salvador Pompeu. E aí quando chegou, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E eles estavam implantando no Brasil todo esse programa. Senador Pompeu, números de crianças carentes, crianças de vulnerabilidade social. Né? A criança estudava de manhã na escola, à tarde, tinha toda aquela atenção. Era uma parceria, Banco do Brasil, as ABBs, prefeituras municipais e PUCs, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que mandou toda a capacitação de professores para nos capacitar. E aí a oportunidade surgiu, porque assim, um dos critérios, eles queriam selecionar os melhores atletas de cada modalidade para serem preparados para trabalhar naquele projeto. Era um projeto esporte cultural. E no basquete não tinha ninguém. Aí como eu já tinha começado com meu pai, lembraram do nosso nome. De início, chegaram no meu pai, não, meu filho está aqui. E eu muito novo, eu disse, mas dá aula. Vai, Jean, vai. Eu passei pela capacitação. Aí foi quando eu me interessei pela educação física, e comecei a dar aula de basquete. E detalhe, com aquilo que eu sabia, não tinha internet para pesquisar, mas eu treinava, já treinei em escolinhas, né, com o professor Limoeiro, e tentava repassar aquilo. E o mais legal, que eles estavam, eles estavam com a ideia de não ter meu basquete. Porque, primeiro que não tinha pessoa, eu apareci. Mas a quadra lá, eu acabei de falar sobre estrutura, não tinha, naquela época então, não tinha a estrutura das tabelas e nem a marcação. E eu provei que tinha que fazer colocar a marcação e colocar as tabelas. Eu não desanimei, eu comecei a treinar os garotos só com as bolas na quadra sem nada de basquete. Eu criava exercícios, né? Ali eu criava na hora mesmo, pegava um pouco do meu treino, aprendi com o meu treinador. E foi crescendo o público, foram gostando daquela aula, até que eles entenderam que é realmente o basquete. E daí então, o basquete de Senador Pompeu emplacou, nós formamos seleção, competimos. Até hoje, a seleção de Senador disputa o campeonato cearense, ligas no interior, são convidados de Fortaleza. Enfim, essa foi a experiência mais marcante. O meu lado profissional começou ali. E foi com o basquete. E hoje estou aqui para falar um pouco dessa história. Interessantíssimo. E ídolos, né, professor? Quem é seu ídolo no basquete e por quê? Pronto. O meu maior ídolo no basquete, primeiramente, é meu pai. Meu pai foi atleta de basquete nas competições, como eu falei, Vale do Jaguaribe, né? A Liga Jaguaribana, que movimentava uma boa parte do estado ali, do Vale do Jaguaribe para cima. Em segundo lugar, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi o nosso maior atleta, não sei se você já ouviu falar, Oscar Schmidt era aqui do Rio Grande do Norte. Ele é o maior atleta de basquete masculino, né? O maior atleta de basquete de todos os tempos no Brasil. Ele defendeu a seleção, foi campeão pela seleção dentro dos Estados Unidos, em 1987, em Pan-Americano, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Tudo bem que nos Estados Unidos na época eles não usavam, não podiam jogar jogadores da NBA, né?
que hoje é permitido, porque a NBA está acima, enfim. Mas Oscar Schmidt ele é o sextinho das Olimpíadas, para quem não sabe, foi a pessoa que mais fez ponto em Olimpíadas. Ele passou por 3, 4 Olimpíadas, é o sextinho. Como se fosse artilheiro no futebol, não pontuador. E ele fez uma coisa muito interessante e eu fiquei mais fã dele. A NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, a mais rica, a mais poderosa e a melhor, ela sempre recrutou os melhores jogadores de todo mundo. E Oscar Schmidt foi convidado para uma equipe grande da NBA. Só que tinha assim na época, se ele o atleta, não só no brasileiro, qualquer atleta do mundo participar da NBA, não pode mais defender a seleção do seu país em competições como Pan-Americanos, Mundiais, Olimpíadas. E ele negou de ganhar um dinheirão na NBA, de jogar na maior liga, que é só o sonho de qualquer criança, qualquer adolescente que quer jogar na NBA hoje. Na época também, ele negou tudo isso para jogar, defender a camisa do seu país. E hoje, ele é reconhecido mundialmente por isso, ele é conhecido. Há alguns anos atrás, não lembro o ano, numa Olimpíada, não lembro o ano, os jogadores americanos do Dream Team, que é os jogadores da NBA, Oscar já aposentado, né? Eles reverenciaram Oscar, todos reverenciaram Oscar de passando, fizeram uma homenagem para o cara. Vocês entendem o que é isso? Então, assim, é o meu maior ídolo, né? E todo profissional. E, lógico, hoje com a NBA, eu gostava muito do Kobe Bryant, que era Michael Jordan, nem se fala, foi um cara que modificou o basquete. Enfim, mas Oscar, por ser brasileiro, por todo esse contexto, ele para mim é o maior ídolo de todos. Pronto, professor. E para finalizar, pessoal, aqui a nossa entrevista com o professor, a gente quer saber de você, professor, tanto relacionado ao basquete como às demais modalidades esportivas, o que você vê de contribuição para aquelas pessoas que praticam os esportes, né? O basquete em especial. Maravilhosa pergunta, porque assim, eu sou um ativista convicto, eu falei para vocês, né, que para mim o esporte é o principal conteúdo da educação física. Eu acho que a gente tem que repensar bem a grade curricular, tem que ver o esporte dessa forma mesmo. Lógico, existem esses outros conteúdos que fazem parte da ciência, dos objetos de conhecimento, mas o esporte, ele por si só, historicamente, ele vem mostrando o seu poder, né? Através do esporte já foi paradas guerras, através do esporte nações já se reergueram. Um evento, por exemplo, um evento olímpico num país de terceiro mundo, aquilo deu uma visibilidade muito grande, uma Copa do Mundo, para a economia do país, para todos os aspectos, turismo, para conhecimento. A África, eu lembro da África do Sul, né, teve uma Copa bem bonita na África do Sul, que deu uma chacoalhada lá no continente, não só no país em si. E assim, mas o principal, e aí nós, da educação física, temos essa obrigação de fazer, cada vez mais se aprofundar, né, defender o esporte e, principalmente, passar para as crianças, nossos alunos, os valores que uma prática esportiva sendo bem orientada, que é o que vocês estão estudando, pessoal, muda completamente uma vida de uma criança, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um país. O esporte tem esse poder de transmitir valores que eu vou repetir, que eu vejo, nós que praticamos esporte, isso tem muito forte isso dentro da gente. A gente enxerga o mundo de outra forma, assim. A gente vê pessoas que não dão mais bom dia, não respeitam os mais velhos, não sabem perder, acham que tudo vem de uma vez, o imediatismo, não respeitam o adversário, né? Então, repito, o esporte, sendo bem orientado, ele é uma ferramenta assim, uma ferramenta mais poderosa que eu conheço para mudar uma realidade, seja individual ou coletiva. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu e muitos estudiosos, muitos historiadores têm essa compreensão. E é fato, né? É fato, se a gente pegar a história do esporte,
E o basquete, sim, o basquete é mais uma ferramenta dessa, digamos, dessa arma aí, poderosíssima, que aumenta a perspectiva. Ó, eu recomendo vocês terem a vivência do basquete. É diferente. Tanto anatômico, físico, fisiológico, cognitivo, social. O basquete é o esporte mais completo que tem coletivamente. E para não ser injusto, individualmente o tênis, viu? Pratica o tênis também, que é só você e sua cabeça ali contra o adversário. Pronto, professor, de antemão a gente quer agradecer a sua participação e disponibilidade, tá bom? Deu para observar a partir das perguntas e das suas respostas o seu amor pelo esporte, pela educação física, pelo basquete, tá? A gente agradece a sua participação, tá? Em nome do IFCE, em nome do curso de licenciatura em educação física. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Só as considerações finais. Pessoal, sigam lá a ADESC, a Associação do Esportivo Sertanejo de Canindé, porque além do basquete a gente tem esse trabalho com todos os esportes e é importante até uma parceria, até para que vocês possam vivenciar, porque assim, eu vou dar aula de basquete porque eu nunca pratiquei, não existe isso. Agora, realmente é bom você ter a vivência do básico, do mínimo, né? Então é interessante até que vocês precisarem da gente, eu enquanto presidente da associação, a gente está disponível aí para fazer uma parceria, para a gente estar ministrando uma aula básica ali, aprender os fundamentos básicos, para levar para vocês, alunos, porque, olha a minha história, se eu não tivesse passado pela escolinha lá em Limoeiro com 12, 13 anos, eu tinha perdido a oportunidade lá na BB Comunidade, lá com os meus 18 anos. Foi aquilo que me deu segurança, básico ali, na escolinha, que me deu segurança a querer encarar aquele desafio, e foi aquilo que me colocou dentro da educação física, que abriu as minhas perspectivas de vida, enfim, ser humano e profissional. Muito obrigado.